Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Resumo Cast de hoje. Nós estamos gravando esses conteúdos aqui no Cubo, então o pessoal tem nos perguntado. Aqui o Cubo é o maior hub de inovação da América Latina, com mais de 400 startups. E agora o Resumo Cast também é uma Venture Builder, nós somos a Resumo Cast Ventures, então se você tem uma ideia e quer tirar do papel, vai na resumocast.com.br e busque pelos nossos programas. E o livro de hoje é Zona de Conforto em Movimento. Está aqui o livro do Henrique Mota Youssef. O Henrique que está aqui comigo hoje, ele é consultor de negócios, palestrante, professor, engenheiro, black belt, coach e analista comportamental. E o livro dele, Zona de Conforto em Movimento, traz aí esse conceito interessante que a gente vai explorar, e alguns conceitos como a ilusão do progresso, armadilhas da ZCM, que é Zona de Conforto em Movimento, como descobrir se você está na ZCM. Então, se você quer descobrir, fique aqui nesse episódio. Por que é tão difícil sair da ZCM? Vamos falar de gatilhos, impacto, criando aceleração, dimensionando o momento da inércia, desafiando a inércia e muitos outros capítulos aqui. Existem alguns checklists também. E eu vou perguntar para o Henrique. Henrique, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast de hoje. Fala qual é a ideia central do teu livro. Legal. A ideia central do livro é que o movimento por si só, ele não é constante, ele não traduz resultados. Ou seja, o fato de você estar em movimento não garante que você vai gerar frutos ou que você vai construir atividades ou produzir resultados positivos na sua vida. A ideia é que as pessoas estão em constante movimento, teoricamente fora da zona de conforto, mas no final o seu resultado não traduz em progresso real. Esse é um dos primeiros insights que eu trouxe. Quando você olha um pouco a zona de conforto, é estar ali parado, numa zona que agradável e que você não se desafia. Mas a zona de conforto em movimento, ela traz uma provocação um pouco maior. É quando as pessoas decidem sair dessa abertura, dessa zona de conforto teórica e tradicional, acompanham o movimento, mas esse movimento ele acaba sendo uma armadilha que leva você novamente à velocidade constante. Ou seja, você não gera frutos dentro desse movimento frenético que você está fazendo. Parece que está fora da zona de conforto, a pessoa sente que não está confortável, mas não está gerando resultados, é isso? Feito, eu costumo chamar isso de ilusão do progresso. Você está em movimento, está fazendo muitas coisas, mas será que você realmente está progredindo? Será que você tem esse radar de ações e atividades que estão promovendo no final do mês, no final do ano, ou no final de um período, resultados que impactam positivamente no seu negócio? Ou seja, seu saldo é positivo no final do mês? E como identificar, diagnosticar? Um dos pontos que eu entendo que é importante é entender o que é a diferença entre a zona de conforto tradicional e a zona de conforto em movimento. O que eu costumo dizer é você como se fosse uma fusão sua com o Waze. Você como um condutor que vai pegar ali uma estrada, decidiu se aventurar e você tem ali, começa o seu movimento. Mas você precisa de uma voz, um subconsciente, que é a consciência do seu eu, da percepção do agora, para poder te conduzir, trazer ali um pouco do que está rolando em relação a tráfego, se tem gerenciamento de risco, se você precisa ajustar curso sim ou não. Ou seja, você tem um conjunto entre que você percorreu até o momento, que você sabe ali o seu histórico, você sabe para onde você quer chegar e você tem um consciente que traduz isso em percepção de ações e ajuste de curso. Isso é um conjunto completo fora da zona de conforto em movimento e fora da zona de conforto tradicional. A zona de conforto em movimento é quando você decide sim pegar uma estrada, sair, ou seja, você toma uma iniciativa, mas você não tem um radar de discernimento, você não está ali antenado com o que está acontecendo, ou seja, você não tem a capacidade de criar uma rota alternativa para chegar no seu destino final. Ou seja, você está preso na zona de conforto em movimento. Zona de conforto tradicional é quando, poxa, aqui está tão bom, está tão tranquilo, essa zona aqui está tão confortável, eu não vou sair, eu vou ficar aqui e não vou gerar ou promover alguma ação que possa ali traduzir isso em resultados. Legal. Mas como é que alguém pode diagnosticar? Vamos supor aí que a pessoa que está escutando a gente que ela está nessa zona de conforto e movimento, mas não sabe que está lá. O que ela pode ser algumas evidências
falta de resultado. Legal, É isso isso? trouxe um ponto extremamente importante. Tem um ditado que fala: dados e fatos não tem argumento. Então, quando você começa a olhar um pouco do seu extrato da sua vida em relação a resultados, e você observa que você está fazendo, ou seja, você está ocupado, você está fazendo muitas coisas, mas no final as coisas não tracionam, ou seja, você não vê a sua vida prosperar, você está preso em um ciclo automático de ações que não promovem resultados satisfatórios. E isso começa a gerar estagnação, desmotivação, procrastinação. São alguns gatilhos que prendem você, que atraem você como imã para essa zona de conforto improdutiva no seu processo de atuação. Legal. E a partir do momento que a pessoa se deu conta, o que ela pode fazer para sair da Esse- zona de conforto e movimento? Excelente pergunta. Um dos primeiros pontos é a consciência do agora. Eu costumo chamar isso de radar de discernimento. Ou seja, você está consciente na sua atuação. Você tem percepção das suas ações, você está ali dedicado a algo que realmente é produtivo, ou seja, você começa a definir um foco. Eu costumo dizer que o foco ele é uma lupa com poder de atuação que te dá capacidade de atuar no agora. Ou seja, o que você está fazendo é produtivo? Vai te levar a caminhos que geram tracionamento real? Ou você está preso ali em um feed? Ou você está preso ali, por exemplo, você está num trânsito, está ouvindo o Resumo Cast. Você está criando ali dentro de um momento de inércia, de certa forma, gerando conhecimento, autoconhecimento. E o poder do autoconhecimento e autorresponsabilidade de transformar o seu dia a dia, as suas ações em ações focadas e direcionadas, vai criar uma aceleração que vai romper essa barreira da zona de conforto e movimento. O que eu estou dizendo é, quando você cria ações efetivas que traduzem autodesenvolvimento, autoconhecimento, autorresponsabilidade, você passa a gerar acelerações, e essas acelerações elas vão alterando ali, porque o conceito é velocidade constante. Legal, eu estou ali em velocidade constante, logo eu estou em ponto de inércia. Para gerar uma nova aceleração, uma nova velocidade, ou seja, um novo ambiente, você precisa depositar uma nova força. Essa nova força é exatamente o que você precisa para traduzir em resultado. Legal. E como é que você teve a ideia de escrever o livro ou criar esse conceito? Está relacionado com a tua história? Sim, está relacionado com a minha história. Eu tive uma história bem complexa, né, bem complicada. Com 9 anos de idade, eu morei nas ruas, né, e assim, morei, na verdade, em uma casa abandonada. A gente morava em uma casa onde era um albergue, a mulher tinha o hábito de espancar as crianças, e eu, um menino ali um pouco esperto, ali, ligeiro, como a gente costuma dizer, saí e decidi me aventurar, entendendo que poderia criar uma vida numa casa abandonada e ali nas ruas, olhando o carro para comer algo. E de 3 a 6 meses, mais ou menos, que eu fiquei nesse processo de entender o que é o viver com 9 anos de idade. Imagina uma criança que quer criar uma vida, é uma ilusão, né? Mas, como eu falei, é a ilusão do progresso. Eu tinha uma ilusão do progresso e com 9 anos de idade eu ia promover a minha vida ali para poder prosperar. Fui encontrado, né, por um homem que perguntou se podia falar comigo e disse que naquele dia Deus, né, iria mudar a minha vida e que seria um divisor de águas. Mas você já tinha uma chama, Eu já uma inquietude, eu sempre uma fui vontade. empreendedor por si só, né? Eu trabalho e trabalhei, né, desde os meus 7 anos de idade. Então vendi bala, sorvete, geladinho, tudo que você imaginar eu trabalhei. Então eu sempre tive essa chama de empreendedor, de criar e desenvolver, de sair da minha zona de conforto. Dentro dessa dinâmica de ter uma vida complicada e limitada, uma das coisas que eu sempre puxei é: eu vou mudar minha história, um dia eu vou transformar. Nesse dia, com esse encontro, eu voltei para essa casa abandonada e lá acabei dormindo no chão molhado, alguém tinha passado por lá, tudo que existia de que eu dormia não tinha mais. Voltei para essa casa e decidi ali, entendi que o conhecimento era um dos fatores para transformar e para me tirar dessa zona de conforto e movimento. Porém, ali com 4 faculdades já e com mais de 65 cursos, eu me deparei com uma equipe em um lugar que era muito importante o gerenciamento de risco. E eu, ali, atrelado a isso, eu estava fazendo engenharia sobre as leis da física, que é exatamente um ponto do livro, que é a lei da inércia. Eu passei a entender que somente a velocidade, somente estudar, estar presente num trabalho,
não vai te converter em resultados positivos. Por exemplo, você tem um profissional que ele está ali, ok, ele está no seu dia a dia fazendo, ou um empreendedor, ele está fazendo mais do mesmo, mas ele está ultrapassado, ele é um computador que não possui um software e não tem condições de se atualizar. E ali dentro desse processo eu entendi que a zona de conforto e movimento, ela te prende com uma falsa sensação de paz, uma falsa sensação de produtividade, quando na verdade você está todo dia fazendo as mesmas coisas sem gerar um resultado que seja realmente tangível na sua vida. Legal. Tem um capítulo que fala sobre o pêndulo da existência. Como é que funciona? Um desses pontos que eu costumo falar, do pêndulo da existência, é um pouco do discernimento. Como eu disse, o que eu aprendi sobre o radar de discernimento é o poder do agora. Inclusive tem um livro que fala sobre isso, e uma das bases que eu usei são dos fatores, é o poder desse livro dentro da minha vida, que é a capacidade de você discernir, ou seja, você está no presente, é normal que você visite o passado sem se prender a mágoas, a amarras ou aquela situação de vitimismo, mas que você esteja ali no presente com a percepção do o que eu preciso melhorar, o que eu preciso desenvolver, o que eu aprendi com o passado, o que eu aprendi com ações que não foram tão positivas assim, ou seja, o olhar positivo no ambiente negativo. E a percepção do futuro, porém, com a segurança de não se prender na ansiedade, porque é importante trabalhar com o que eu chamo, que está no livro, do pensamento sistêmico, que é você fragmentar as suas atividades, você define um futuro, fragmenta as suas ações e de ações em ações, de pequenas pílulas ali de prosperidade, de execução, de tangibilidade, você vai alcançando os seus resultados. O pêndulo da vida é basicamente isso, é você saber e ter o discernimento de como trafegar entre o seu passado, presente e futuro, mas sempre com a consciência que o agora é o mais importante para você criar novos caminhos. Como se manter no agora? Percepção, autoconhecimento, questionar. Eu acho que o poder de questionar o seu status quo, a sua vida atual, as suas execuções, o seu dia a dia, o seu profissionalismo, a sua gestão na sua organização, a procura de um mentor, isso pode te ajudar muito. Quando você tem a percepção do agora, das suas reais execuções, o que eu estou falando aqui é você sair do automático. Quando você coloca a sua cabeça para questionar as suas ações, você desliga o botão do automático e começa a conduzir o teu carro. Mas como é que se traduz assim, no dia a dia? Fazer mais perguntas, ser mais observador, ser mais crítico? Eu chamaria isso de uma autoanálise. Por exemplo, hoje, como é que foi o seu dia? Quais as ações você poderia fazer diferente? O que você aprendeu? A sua interação... Mas quem faria isso? A própria pessoa fosse um Exatamente, um questionário a si mesmo. A si mesmo. Aqui no livro eu tenho e proporcionei um questionário de como sair dessas armadilhas, que é essa percepção de obter uma autoanálise para que você possa romper. Veja bem, quando você passa a fazer atividades todos os dias, constantemente, o ser humano ele tende a psicoadaptar, ou seja, ele começa a fazer tudo no automático e você para de questionar o que você está fazendo, para de questionar a sua situação. Hábitos, né? Perfeito, você está ali com hábitos arraigados e que você precisa se perguntar, esse hábito, ele é um hábito positivo? Ele está agregando valor na minha vida? Ele está traduzindo isso em frutos, ou seja, eu estou semeando para poder colher no amanhã ou são hábitos e ações que são estéreos? E como fazer isso em meio a tantas distrações aí do mundo e zonas de confortos em movimento? Constantes, né? Ali... Quem veio antes, o ovo ou a galinha? São perguntas extremamente interessantes, mas é um desafio, não é fácil você prosperar. Quando a gente fala de superação, a superação ela é uma palavra bonita, poderosa, mas não é fácil superar. A realidade é que você tem que lutar diariamente e você precisa ter essa percepção do seu eu diariamente. No livro eu falo sobre uma forma que é massa vezes aceleração vezes o fator de correção. A massa é o teu eu. Então você precisa gerar tracionamento, que é a proposta exatamente essa, tracionar a sua vida. Dentro dessa forma de gerar tracionamento, tem a massa, que é o fator principal, que é o seu eu, a sua capacidade de percepção do agora. Tem a aceleração, que você precisa definir. O que eu preciso fazer, onde eu preciso fazer, quando eu preciso fazer. Quase um 5W, 2H, que é uma gestão de atividades. E o fator de correção,
que é o que eu preciso corrigir no meio desse caminho. Porque é natural que você vai sim cometer erros, em algum momento você vai se inclinar a situações improdutivas, mas o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, ela vai te garantir todos os dias, esse fator de correção vai te colocar no trilho certo. Legal. Checklist e calendário para atacar as ZCM. Eu promovi um checklist exatamente pensando nessa dinâmica de pergunta, porque não é fácil você chegar nessa percepção do que o que eu preciso fazer, quais são as atividades diárias, que calendário eu preciso fazer. Por exemplo, como é a sua rotina pela manhã? Você já acorda, já vai lá no celular, já vai ver. Você tem um momento seu, um momento de autorreflexão, ali de uma meditação, vai ler um livro, buscar algo que vai promover ali um despertar para que você possa ter ali uma pílula de conhecimento. Então, esse checklist ele traz para uma visão de etapas, fatias e uma programação do que você precisa fazer para romper essa zona de conforto. Como é que é esse checklist? Vamos dar um exemplo. Vamos lá. Ele está aqui na página 108, né? Tem alguma... Aqui, a página 108. Vamos lá, checklist. Primeiro você tem a introdução, que é o primeiro ponto. Você precisa entender para atender. Então, é uma compreensão do que é a zona de conforto e movimento. A ideia e tudo que nós conversamos aqui, você já tem a percepção do conceito e da base para que você possa atacá-la. Ou seja, para que eu possa atacar o problema, primeiro eu preciso entendê-lo. Esse é o primeiro ponto. Que quase todo mundo tem esse problema, né? Quase todo mundo Ninguém tem esse problema. satisfeito com seus resultados, muito provavelmente quer superar, mas... Quer superar, todo mundo quer superar, mas como fazer isso é o principal ponto. O segundo é tracionar, ou seja, compreender a fórmula que eu mencionei, que é a fórmula de tracionamento. Como tracionar? Como é que está o seu fator massa, que é o seu eu? Está disciplinado? O que você se propõe a fazer no seu dia a dia, você executou? Então tem algumas atividades que falam muito sobre disciplina, para que você possa ter essa consciência do seu eu. Segundo ponto é a aceleração. O que você quer criar, o que você quer promover de atividades que vão romper o seu status quo. Vou dar um exemplo. Eu estive em várias empresas e atuando em vários processos, eu sempre fiz mais do que foi pedido. E sempre as pessoas me falaram assim, nossa, mas por que tudo isso? Não precisa de tanto conhecimento, por que se lê tanto, por que tanto curso? Eu sabia onde eu queria chegar, o tipo e também a aceleração que eu precisava promover para chegar lá. Então, o mais importante é, você tem percepção de onde você quer chegar? Então, crie a percepção de como você vai chegar lá. Esse é o principal ponto importante. O checklist te dá isso. Desafio mental, como trabalhar sua mente no seu dia a dia, ter uma vida saudável, praticar esporte, leitura, não ficar ali preso a hábitos que está te alienando a atividades que, quando você vê, passou 1, 2, 3, você não fez nada, você não conseguiu ter a percepção produtiva das suas ações. O segundo é o foco, como eu disse. Se você define o foco, você define ali uma lente. Quando você traz para a sua vida uma lente, você começa a enxergar suas atividades. O poder do foco é exatamente traduzir ali uma lente que vai garantir que você está no ponto certo, que você está focado. O foco, ele garante que você atue no momento agora. Legal. Para quem é que você escreveu o livro, hein? Bom, o livro eu escrevi basicamente para todos que têm esse ponto, né, de inatividade, que quer prosperar, que quer transcender o seu negócio, a sua vida pessoal ou profissional, que sente que de alguma forma tudo que ele está fazendo não traduz em resultado real, não é um progresso, ela não está progredindo. A ideia é semear essa informação de existe uma zona de conforto que você não sai do lugar, mas existe uma zona de conforto que ela é muito perigosa, que é a velocidade constante. Você está em movimento, mas infelizmente você não está prosperando, ou seja, você continua na zona de conforto, você está sendo, de certa forma, caindo em uma ilusão do progresso. Esse é um dos principais pontos, ou seja, são para as pessoas que são positivamente insatisfeitas, que querem transcender os seus resultados na vida pessoal e profissional. Fala uma frase de camiseta. Olha, trazendo um pouco da proposta do livro, que é exatamente provocar as pessoas à autorreflexão, eu vou trazer uma frase que ela sai um pouco do tradicional, que é assim: imagine uma vida onde o movimento constante não se traduz em resultado real. Legal.
Fala um desafio aí para quem está nos acompanhando. Então, imagina que tem alguém que está assistindo, se interessou em saber se está na zona de conforto no movimento, o que ela pode fazer, além dos checklists, questionários aqui. Resume um questionário aí que ela pode se fazer, ou algum desafio para o nosso ouvinte. Legal. Então, eu vou traduzir 2 desafios, então. Um na vida pessoal e um na profissional. O primeiro desafio profissional é questionar os seus planos. Qual foi o momento que você parou para planejar realmente a sua carreira? E você sabe onde você quer chegar? Pergunte-se, então. Pare, anota, reflita sobre o que você está fazendo, onde você quer chegar e, principal, como chegar lá. Reflita. Você realmente está fazendo o que tem que fazer? Tem uma frase que eu acho muito legal, que é: faça o que tem que ser feito. Parece muito simples, mas de fato no dia a dia não é tão simples assim, porque você já deve ter escutado: eu queria mudar de carreira, eu queria uma promoção, eu queria promover aqui, o meu negócio é tão interessante, mas eu queria ali buscar um investidor. Mas o que você está fazendo no seu dia a dia para que você chegue nesse resultado? Esse é um dos principais pontos. E aí eu trago uma provocação no seu dia a dia, na sua vida familiar. Qual foi a última vez que você falou para a tua família o quanto ela é importante na sua vida? Qual foi o nível da sua empolgação? É como se você ganhasse ali na bilheteria e ganhasse ali um salário milionário do nada. Como é que seria a sua empolgação? E você trocaria a sua família por esse dinheiro, por essa promoção, por essa oportunidade? Imagino que não. Mas a sua empolgação no dia a dia, a atenção, o amor, o carinho com teu filho, com os teus pares, ela é o mesmo? A provocação aqui é: se você está no automático no seu dia a dia, ou você realmente está vivendo a sua vida com os seus? Essa é a principal provocação. Muito bom. Deixa os teus contatos, explica para as pessoas onde é que elas podem comprar o livro Zona de Conforto em Movimento, aqui do Henrique Mota. Legal. Bom, o livro está disponível na Shopee, então quem tiver interesse e gostou dessa proposta, principalmente, pode buscar lá na Shopee, tá lá, Zona de Conforto em Movimento, vai encontrar. E quem deseja me seguir e receber alguns insights, eu sempre estou ali puxando alguns insights exatamente para ajudá-los nesse desenvolvimento. O meu Instagram é Henrique Mota Youssef. Um nome um pouco difícil, né? Youssef, mas pode pesquisar Henrique Mota Youssef. Eu sou autor de 3 livros, então vai ser muito fácil me encontrar lá. Muito bom. Obrigado, Henrique, pela tua presença aqui no Resumo Cast, e você que nos acompanhou. Muito obrigado também pela sua audiência. Por favor, se inscreva aqui no nosso canal, assine as notificações, ative o sininho, coloque nos comentários o próximo livro que você quer ver aqui no Resumo Cast. E o Resumo Cast Ventures agora é uma venture. Nós estamos aí com vários programas de buildagem de startups. Então, se você tem uma startup e tem uma ideia de negócios, ou uma startup que já está crescendo, tem um MVP, entre em contato aqui com a nossa equipe, vai lá em resumocast.com.br e conheça os nossos programas de buildagem. Nós temos também apoio às startups e um ecossistema muito rico aí, com investidores, apoiadores, mentores, startups, parceiros e muito mais. Então eu te vejo no próximo episódio do Resumo Cast. Muito obrigado.